Fala galera, beleza? Meu nome é David, sou sócio fundador aqui da Aureus, sou trader também e professor dos cursos que a gente administra aqui. Sou responsável por ministrar a parte de análise técnica, gerenciamento de risco, tá? E eu venho recebendo bastante dúvidas aqui no WhatsApp e algumas dúvidas no nosso site, algumas de aluno, alguns de clientes que estão querendo ingressar no nosso curso. E como tinha bastante dúvida, eu decidi gravar o vídeo aqui para vocês, para ficar mais simples o entendimento, tá? Então eu vou ler a pergunta aqui na minha tela aqui do lado e eu vou responder aqui para vocês. Bom, a primeira dúvida, pessoal, é sobre o mercado. A diferença básica e a forma mais simples possível entre as aplicações, tá? Aí o nosso aluno perguntou, aí eu não entendi muito bem, perguntei para ele, ele falou que é sobre o mercado de ações, day trade, opções binárias e forex, tá? Então, qual que é a diferença básica entre esses mercados, tá? O mercado de ações, pessoal, a gente vai estar comprando valor, tá? Então, a gente vai analisar uma empresa, né? A gente vai entender todo o fundamento que tem ali naquela empresa, né? E vai ver se aquela empresa ali, se ela vai gerar mais valor para a gente, né? Se ela tem uma valorização ali em reais, que vai trazer um ganho para a gente ou não, tá? Então, a primeira análise que você tem que fazer quando você vai mexer com ações é você entender o valor que está por trás dessas ações, tá? Então, você analisa ali a empresa e vê se tem valor ali, tá? E uma diferencinha, pessoal, que é muito importante valor é diferente de preço, tá? Então, às vezes você tem uma ação a R$13, mas analisando os fundamentos dessa ação, você vê que o valor dela poderia ser 20, pode chegar a 20. Então, a gente sabe que tem valor ali agregado naquela empresa e o preço dela está descontado. Então, é um momento bom para se comprar, tá? Onde a gente define a nossa entrada e qual empresa a gente vai comprar. Então, o valor a gente define com a análise fundamentalista e o preço a gente define no gráfico aqui, que a gente fica analisando ali todos os dias, né? Geralmente se opera no gráfico diário, semanal e mensal, ações, tá? Dá para fazer day trade de ações? Dá para fazer day trade de ações também. Tá? Porém, aí já você não precisa tanto analisar o fundamento, e sim a liquidez que tem aquela ação, aí qual que é a volatilidade que ela tem no dia, se dá para você fazer um trade mais longo ou um trade mais curto, né? Essas coisas a gente tudo tem que analisar dia a dia ali. Segunda pergunta que ele fez foi day trade e swing trade, tá? A diferença das duas. Day trade, pessoal, começou num dia e terminou no mesmo dia, você fez um day trade. E o swing trade é o mesmo tipo de operação, porém com vários dias. Então, você pode começar na segunda-feira, você compra uma ação na segunda-feira e leva ela até na sexta-feira. Você fez um swing trade, tá? E o position, a gente costuma falar que o position você fica posicionado naquela ação enquanto ela tiver valor, tá? Então, ela pode demorar 3 meses, 6, 1 ano, 10 anos. Quanto tem valor dentro daquela ação ali, dentro daquela empresa, a gente pode manter as nossas operações nela, tá? O que define se eu vou fazer um day trade, um swing trade ou um position, tá? Aí é a estratégia que a gente tem no dia a dia, tá? Tem empresas que são empresas boas, a gente mantém a longo prazo, tá? Põe no portfólio para ficar a longo prazo. Tem empresa que a gente vê que só tem volatilidade ali, que só tem aquela briga ali diária entre comprados e vendidos, a gente faz o nosso day trade. E o swing trade, às vezes a operação pega uma tendência bacana e você quer deixar de um dia para o outro, você está fazendo um swing trade. Então, deixou de um dia para o outro é swing, no mesmo dia é day trade, e position demora enquanto ela tiver valor ali, não tem um prazo pré-determinado, tá? Tem diferença de imposto nos dois tipos, tá? Então, day trade você vai pagar 20% de imposto, e o swing trade você paga 15%, tá? Então tem essa diferencinha aí. Tem diferença da margem que você tem que deixar na corretora, tá? Então no day trade você opera alavancado, a corretora te alavanca para você operar. Swing trade você não tem alavancagem, você tem que ter o dinheiro total ali para você manter sua operação. Aí ele me perguntou sobre opções. Opções é um pouco mais complexo, pessoal. Então eu vou deixar assim para explicar num outro vídeo, que a gente faz um vídeo só de opções, tá? Mas assim,
vamos pôr aí, só para simplificar, opções é você garantir um preço de compra, tá? Ou um preço de venda. Se você estiver comprando uma call, você está garantindo um preço de compra, né? Se você está comprando uma put, você está garantindo um preço de venda. Então, se comprar call, você quer que suba. Se você compra uma put, você quer que o mercado caia, tá? Basicamente é isso, tem um monte de regrinhas ali por trás, tem um monte de coisa. É o mercado mais complexo de se fazer, tá? Não é tanto para iniciante. Precisa entender o que está fazendo, porque tem um risco ali um pouco mais agregado. Então, eu vou deixar para um outro vídeo para explicar detalhe por detalhe. Opções binárias. A gente, aqui na Horus, a gente tem uma opinião sobre opções binárias, tá? Mas a gente sabe que tem muita gente que opera opções binárias, tá? Então, eu prefiro deixar essas opiniões aqui para ser discutidas aqui no escritório. Então, quem tiver dúvidas sobre opções binárias, dá um pulinho aqui no escritório, a gente senta, toma um café e a gente vai falar qual que é os prós e qual que é os contras da opção binária, tá? E tem mais um probleminha nas opções binárias, que eu não opero opções binárias. Então, eu gosto de falar do que eu faço, pessoal. Então, todas as minhas opiniões aqui retratadas vão ser de coisas que eu faço, tá? Se eu não faço, se eu não operei, se eu não coloquei meu dinheiro ali, eu prefiro não colocar, só falar o que eu vejo nos livros, para mim não funciona. Primeiro a gente estuda o livro, depois a gente coloca na prática, depois de tanto praticar, a gente vai ensinar para vocês, tá? Essa é a metodologia da Horus. E o Forex? O Forex, pessoal, nada mais é do que você operar moedas, tá? É você operar o mercado lá fora. Então, o que acontece? O Forex, existe a Globex, que é uma bolsa que fica aberta 24 horas por dia, tá? Ela abre no domingo às 6 horas da tarde e fecha na sexta-feira às 6 horas da tarde. Então, ela não, no meio de semana, ela não fecha, tá? Ela fica aberta 24 horas. E ali você pode fazer suas operações de câmbio, tá? Ou operar petróleo, tá? É uma bolsa, só que é uma bolsa descentralizada, ela não tem só no Brasil, tá? É uma bolsa do mundo inteiro. Então, essas são as principais diferenças do mercado, tá? Que ele me perguntou aqui. Então, eu falei do mercado de ações, do day trade e swing trade, que no caso não são mercados, são estratégias, né, de operação. Falei um pouquinho das opções e um pouquinho do Forex, tá? Próxima pergunta, sobre corretoras. Tá? Nosso aluno perguntou quais corretoras você indica e a diferença entre elas. Pessoal, indicar corretora é um negócio mais complexo, tá? A gente não indica corretora nenhuma. O que eu posso te falar é o que você tem que procurar dentro de uma corretora. Se você é um day trade, você tem que procurar estabilidade dentro da corretora. Desde, mas e o custo? Bom, aí você vai fazer um parâmetro. Tem corretoras que o custo é zero para você operar. Aí você fala, bacana, custo zero. Porém, toda vez que você precisa de agilidade para sair do mercado ou entrar no mercado, ela trava, tá? Então, às vezes, você vai lá e fala, bom, beleza, eu tenho uma plataforma grátis e eu tenho corretagem grátis. Aí você fala, show de bola, né? Vou pagar nada para fazer minhas operações. Porém, sua corretora, no meio da operação, ela trava e você estava ganhando lá 10, 20, 30 reais e você não consegue sair da operação, a operação volta, e é até que você entre em contato com a mesa, peça para zerar a sua operação ali e tudo, você já está lá negativado em 50, 60 reais. Às vezes você vai conseguir ser ressarcido, na maioria das vezes não, tá? Mas é um erro da corretora, beleza, só que eles vão arrumar 50 motivos lá para falar que a culpa não é deles, tá? Sua internet que caiu, seu computador que não é bom, você que colocou a ordem errada, etc. Então, na maioria das vezes, quando não é tão explícito assim, eles conseguem deixar de te pagar. Então, o que a gente tem que procurar na corretora? Custo-benefício, pessoal. A corretora te cobra lá uma pequena porcentagem para você entrar e sair das operações, mas ela te garante que você vai ter sua execução no ponto que você quis. Ela garante que você vai ter estabilidade no momento de bastante volatilidade no mercado. Compensa você ter um pequeno custo para você trabalhar nesse tipo de corretora, tá? Então, o que você tem que analisar é isso. Olhe lá no site, reclame aqui, entre nos fóruns, converse com a gente aqui, veja as corretoras que a gente opera aqui, a gente vai ter indicações para fazer para vocês, tá? Não vou fazer publicamente aqui no YouTube, vou deixar para ser uma coisa mais reservada aqui para os alunos. Depois eles me procuram aqui no WhatsApp, no chat aqui,
e a gente troca uma ideia aí, e a gente fala em nomes, tá? Mas basicamente é isso, procure por custo-benefício. Não adianta ser custo zero e não ter estabilidade, também não adianta ser um absurdo de caro e toda operação que você fizer, você tem que deixar um tanto bom ali na mesa, tá? Pagando essas corretagens. Na sequência da pergunta dele, ele perguntou sobre comissões ou taxa de corretagem. Taxa de corretagem é uma coisa, comissão é outra, tá? Comissão geralmente você paga quando você tem um assessor ou quando você vai buscar uns investimentos a longo prazo. Não existe comissão a ser paga quando você está fazendo day trade, tá? O que você paga é taxas de emolumentos para a bolsa, né? E algumas corretoras têm as taxas de corretagem. Tá? Então, às vezes a corretora lá te cobra lá 11 centavos para você operar um mini índice. Então você vai pagar 11 centavos para entrar, 11 centavos para sair. Você paga 22 centavos na sua operação. E a bolsa te cobra uma taxa de emolumentos, tá? De registro de emolumentos. Então, normalmente fica em torno, se a corretora te cobrar 11 centavos, vai ficar em torno de 70 centavos para você fazer a sua entrada e a saída do mercado, tá? Não é um número cravado, pessoal, isso varia, tá? Principalmente em épocas diferentes, vai variar. O tanto que você opera também tem diferença, tá? Às vezes um plano de corretagem que você quiser vai dar diferença nisso daí, mas é mais ou menos só para vocês entenderem, fica em torno de 70 centavos cada ordem que você faz no mercado, tá? Aí ele me perguntou a respeito de slippage. Slippage é quando você coloca a sua ordem num patamar de preço, o mercado vem e a hora que está chegando perto da sua ordem, ela vai tão rápido que ele dá um escorregão. Ele executa a sua ordem um pouco para cima. Tá? Isso pode acontecer tanto se você estiver vindo e pegar o seu stop, tá? Quando você está entrando no mercado e você entra num preço acima. Então, suponhamos que você tem uma ordem a 10. O mercado vem, bate e é muito rápido, ele vai te executar no 11. Essa diferença aí é o slippage, tá? Também conhecido também como spread, tá? Quando é para cima é slippage, quando é para baixo é spread, tá? O que vocês têm que entender é o quê? Pessoal, tá ali, tem volatilidade, bateu, foi muito rápido, o tempo de execução não conseguiu executar no preço que você queria, executou um pouco acima. Essa diferença é o slippage ou o spread. Pergunta do nosso que veio pelo chat aqui. Algumas corretoras com taxa zero de corretagem, como elas ganham dinheiro? Bom, é meio polêmico isso daí também, tá? Como elas ganham dinheiro? A gente aqui em duas situações elas ganham dinheiro. Nesses page, nesse spread aí, tá? Então ela demora um pouquinho mais para executar, porque tem mais ordens para executar, ela demora um pouquinho mais. Ganha dinheiro nisso daí. Ganha dinheiro no montante, na verdade são três fatores. Ganha dinheiro no montante que você opera, tá? Então quanto mais você operar, mais ela ganha dinheiro. Você fala, mas é custo zero. Tudo bem, é custo zero. Porém, quando você está chegando perto do seu limite de loss, do tanto de dinheiro que você tem lá na corretora, você é executado pelo robô de zeragem. Esse robô de zeragem te cobra uma corretagem bem fora do normal. As corretoras que a gente operava um tempo atrás, quando você perdia 70% do capital que estava lá alocado, ela te cobrava lá R$10 por cada mini contrato que você estava posicionado, tá? Então ela te zerava da operação e ainda te cobrava R$10 em cada ordem. Então se você tiver com um lote de 50, aí tá aí onde a corretora ganha o dinheiro aí, tá? Então ela te mostra para você a facilidade de você operar a custo zero. Porém, quando você chega perto de um limite aí de dinheiro que você tem lá posicionado, ela te estopa e te cobra mais caro, tá? Então, é mais ou menos essa forma. E nos outros produtos, né, pessoal? Porque elas não te vendem só as operações, elas te vendem outros produtos. Então, ela ganha também em outros produtos, tá? Vamos lá. A próxima aqui. Plataformas. Aí ele perguntou, essa pergunta aqui veio pelo WhatsApp para a gente, de um dos nossos alunos. Plataforma gratuita versus plataformas pagas, tá? Tem corretora que oferece plataformas profissionais gratuitas, tá? Aí volta lá no que a gente falou sobre as corretoras. A gente tem que olhar o custo-benefício, tá? A corretora te libera para você uma plataforma grátis.
tudo bem. Só que você está operando na plataforma grátis e essa plataforma que vai comunicar com a corretora começa a travar, tá? É aquele famoso barato que sai caro, porque você começa a travar, você entra em desespero, a sua chance de errar é maior, entra para a parte emocional ali nos seus trades, você fica nervoso. Então, tudo isso pode acontecer, tá, pessoal? Então, às vezes é melhor você pagar um pouco pela corretora, pagar um pouco de corretagem, mas você ter a tranquilidade para você operar, tá? Num primeiro momento, não vai fazer sentido. Você fala, mas se eu tenho o produto grátis, por que eu tenho que pagar? É justamente pelo tudo que está por trás, tá? Toda essa manobra que tem aí das corretoras para atrair clientes, tá? Então, eles põem isso daí grátis, vai uma galera para operar lá, e eles não aguentam a demanda que tem. E aí, até eles se adaptarem a essa demanda, você sofre demais, tá? Eu opero pelo TRID, tá? Faz anos já que eu opero pelo TRID. Tem pessoas aqui no escritório que operam da Nelogica, ProfitShare. Opero também pelo MetaTrader, que é na XM, que é na corretora que a gente opera lá fora. Mas essas três plataformas, elas conseguem me atender bem, tá? E na casa do MetaTrader aqui no Brasil é de graça, ProfitShare tem um custo um pouco mais caro, e a Trid também tem um custo, tá? Mas as três plataformas me atendem bem. Então, para mim, assim, depende do que você vai fazer no mercado também. Se você vai operar price action puro, sem colocar indicador, etc., você precisa só ter candles e linhas traçadas, né? E uma velocidade legal de execução. Se você vai operar com fluxo, algumas ferramentas de fluxo, aí você precisa ter uma plataforma um pouco melhor, tá? Então, conselho, analisem o jeito que vocês vão operar, não saia gastando dinheiro de primeira, testa as versões grátis primeiro e depois você define qual que você fica mais ambientado ali e consegue trabalhar tranquilo. Aí, nessa mesma pergunta, ele me perguntou, qual dessas plataformas permite você incluir uma ordem dentro do gráfico? Das três que eu falei, as três permitem, tá? Você já consegue operar direto pelo gráfico. Hoje é difícil uma plataforma que não tem esse recurso, tá, pessoal? Praticamente todas têm esse recurso de você operar. Pode acontecer que no MetaTrader você tem que ir lá e posicionar sua ordem e no ProfitShare e no Trid você tem botão de atalho, teclas de atalho, tá? Bom, pelo menos até onde eu sei. Às vezes até algumas outro jeito, mas todas as plataformas você consegue colocar a ordem lá. Essa pergunta veio pelo site, pessoal. Movimento de stop loss ou stop gain? Não são movimentos, né? São ordens, tá? Quando você entra na operação, você posiciona a sua ordem de stop gain, né, a favor do movimento que você quis pegar, e a de stop é o tanto que você define ali de perca daquele trade, tá? Então, stop loss e stop gain são duas ordens que você coloca no mercado para chegar, o stop gain para atingir o seu alvo de ganho, né? E o stop loss para atingir ali o máximo que você aceita perder no mercado. Então, quando você toma um stop loss, você sai o negativo. Quando você tem o stop gain, você sai o positivo, tá? Basicamente isso. Tem algumas coisas que pode modificar se você arrastar stop e tal, mas isso aí já é uma coisa um pouco mais complexa e a gente explica num outro vídeo separado, tá? Mas basicamente é isso. Não é movimento de stop loss ou de stop gain. Stop loss e stop gain são ordens que você coloca no mercado, tá? As pessoas querem saber, além do investimento do curso, que outras despesas vai ter mensalmente. Pessoal, tirando o investimento que você vai fazer no curso para você aprender a profissão, os outros custos que você vai ter a plataforma e as corretagens para você operar. E você precisa ter um capital para colocar lá, tá? O dinheiro é a sua ferramenta dentro do mercado, né? Então você vai colocar dinheiro lá para tentar alavancar esse dinheiro, né? Para tentar fazer ganho em cima desse dinheiro, tá? Então, quais os custos eu vou ter? Bom, aí vai depender da mão que você vai operar, o que você vai operar, né? Então você vai ter que colocar um dinheiro dentro da corretora, tá? Mas investimentos que você vai ter que fazer depois, bom, vai ter que estudar mais, então bons livros você vai ter que investir, tá? Porque não é só o curso, pessoal, vocês vão ter que trabalhar outras variantes depois, não tem como eu passar para vocês
Ninguém vai conseguir passar para vocês em uma semana tudo que a gente tem dentro do mercado financeiro, tá? O curso é para você começar a ter um norte e ter a gente aqui de apoio sempre que vocês precisarem, mas vocês vão aprender tudo que precisa dentro do curso. Vocês vão conseguir operar, sim, vão conseguir fazer day trade, swing trade, tranquilo, tá? Mas como eu disse, opções é um outro tipo de mercado, você analisar as moedas lá fora é outro tipo de mercado, tá? Então a gente vai ensinar a base de tudo, vai ensinar vocês a operar e depois vocês têm que fazer as especializações. Especializa no que você quer fazer e aí vai dar bom, tá? Mas como eu costumo dizer pro pessoal, é igual uma faculdade, tá? Você vai vir, vai aprender e depois tem que dar continuidade, tá? Que é a sua profissão. O que a gente está ensinando para vocês é uma profissão. Recomendações. Acabando aqui já, viu, pessoal? Eu vi que ficou grande ali já, mas aguenta aí. Recomendações. Qual o mínimo para iniciar na Bolsa de Valores? Complexo também isso daí, pessoal. Cada um vai ter ali, sabe o tamanho que é seu bolso, tá? O que que nós aqui da Horas indicamos para quem está iniciando? Primeiro, a pessoa faz o curso, vai ficar um mês no simulador, né? Acompanhando a nossa sala ali ao vivo com o professor. Depois desse mês de simulador, ele vai sentar e vai analisar para fazer o seu plano de trade, tá? Esse plano de trade, pessoal, que vai constar ali mais ou menos quanto que ele vai aceitar perder, quanto que ele vai aceitar, quanto ele vai tentar ganhar no mercado, tá? Então, assim, só para a gente dar um parâmetro para os nossos alunos, a gente fala que a cada R$ 1.500 opere um contrato, tá? E por que isso? Para dar tempo de dar o drawdown, tá? Dá tempo da hora que ele pôr o dinheiro no mercado, ele vai sentir as emoções, então ele vai começar perdendo ali um tempo. Depois que ele se adaptou ao mercado, etc., ele vai voltar de novo ali a sua curva de ganho, tá? Se ele não tiver essa curva de ganho antes de ir para o mercado real, ele nem deve ir, tá? Mas ele, começando a ter essa curva de ganho, ele vai ter um parâmetro. Esse parâmetro vai servir para ele continuar no mercado. Mas, como é tudo novo ali, pode acontecer algumas variáveis que pode atrapalhar ele. E essa variável, esse tempo que ele vai estar perdendo, é o que a gente chama de drawdown, tá? E esse momento que ele está perdendo, ele tem que ter dinheiro lá na corretora para ele continuar operando. Então a gente indica ter de R$ 1.000 a R$ 1.500 na corretora para operar um mini contrato. E a gente indica que você opere um mini contrato até você ter confiança e ter dinheiro, mais dinheiro na corretora para poder aumentar a sua mão e assim se tornar uma coisa cada vez mais alavancada, tá? Aí fez uma outra pergunta aqui, qual que é o mínimo para iniciar o movimento na bolsa? Eu não entendi muito bem. Se for um movimento ali se ele for medir um mensurado do movimento, talvez de tendência, alguma coisa assim, não tem muito mínimo, tá, pessoal? Isso vai depender do book. É uma coisa mais complexa também. Tá? Não dá para explicar por aqui. Eu teria que ter uma base toda para explicar o que seria esse movimento aí, tá? Então, quais as possibilidades reais de retorno sobre este investimento? Isso também vocês vão ver, pessoal, que eu vou falar um monte de depende, porque não tem muito, sim, não tem receita de bolo, não tem como eu cravar, ó, faz isso que vai funcionar, tá? Possibilidade real de retorno, eu vivo de mercado financeiro, todo mundo aqui do escritório vive de mercado financeiro, tá? E eu conheço um monte de gente que vive de mercado financeiro. Tá? Então, qual que é o retorno? Vai depender do seu bolso. Tá? Eu conheço pessoas que fazem R$ 100 mil no dia e conheço pessoas que fazem R$ 100 mil negativo no dia. Então, não tem como fazer uma projeção. Tá? Você pode ganhar ou perder, isso vai depender de você, vai depender dos seus estudos, vai depender do jeito que você está gerenciando ali o seu trade. Então, não tem como eu cravar assim, ó, não, você vai ganhar 10% ao mês do seu capital. Não tem como. A gente precisa de um histórico. Tem até como você fazer projeções, porém você precisa de um histórico e fazer todo ali o seu plano de trade ali para você ver como é que vai ser esse retorno a longo prazo, tá? O que eu posso falar para vocês é que o mercado financeiro é uma profissão e você consegue viver disso. Isso eu posso garantir para vocês, tá? Eu vivo só de mercado financeiro já faz um tempo. Quanto tempo eu devo operar por dia? Tá? Essa pergunta veio aqui no Whats para a gente.
Quanto tempo operar por dia? Não tem um tempo nem mínimo nem máximo, pessoal. O que a gente indica é o seguinte: você tem que analisar vários fatores no dia no mercado financeiro, tá? Então, se você opera 2 ativos, você duplica esse tanto de fatores que você tem que analisar. Se você opera 10 ativos, vezes 10, tá? Então, o que acontece? O seu cérebro, ele não vai ser auto-performance durante todo o dia, tá? Você vai começar a cansar, você vai começar a se frustrar, vai ter movimentos que você vai achar que vai se comportar de um jeito e não vai comportar. Tudo isso, né, vai atrapalhar ali o seu rendimento durante o dia, tá? Então, o que a gente indica? Começou a sentir esses cansaços, fez 1, 2, 3 trades que você já está ali na alta performance, já encerra, tá? Isso a gente falando de day trade. Falando de swing trade, você vai fazer uma análise, vai entrar e vai ter um tempo ali para aquilo ali começar a movimentar. Então, é mais tranquilo. Todo dia você vai dar uma olhada ali no mercado, e todo dia você vai tomar suas decisões ali do swing, né? Você vai tomar, às vezes, 2, 3 vezes no dia no máximo, quando o mercado estiver muito volátil. Às vezes, uma vez só no dia. Agora, no day trade, quanto mais você opera no day trade, mais você cansa, tá? E quanto mais cansado você tiver, só a chance de errar é maior. A gente costuma brincar bastante aqui, tipo, quanto mais você acerta, mais perto de errar você está. E por que isso? Porque quanto mais você acertar, mais você está utilizando a sua energia ali, utilizando todo o seu conhecimento para acertar aquele movimento, para entender tudo que está acontecendo no mercado e fazer o seu movimento ali, e fazer o trade que você está vendo ali para aquele lado, tá? E quanto mais você acertar isso, mais você vai estar cansado. Por quê? Porque você leu todos os parâmetros ali certo. Então, quanto mais você acertar, mais perto de errar você vai estar. É isso que a gente costuma falar aqui, tá? Então, não tem um tempo mínimo nem o máximo, pessoal. Isso aí é tranquilo. Ah, David, mas eu tenho 1 hora para operar. O que eu dou de dica para o pessoal? Ou você opera Forex, que aí você pode operar a hora que você chegar na sua casa, de noite, etc. Ou não, eu quero operar BMF, eu quero operar BMF Bovespa, eu quero operar índice, só que eu tenho das 11 ao meio-dia. Aí a minha sugestão é a seguinte: fique bom nos movimentos que tenha dentro desse momento. Não fez o movimento, você não entra, tá? Então você pode ficar 2, 3 dias sem operar durante aquele tempo, tá? Agora, se você ficar tentando caçar dentro daquela hora ali um movimento para você entrar, a chance de você errar é enorme, tá? Eu praticamente cravo para você que se você ficar caçando movimento dentro do mercado, é porque ele não está te mostrando. Se não está claro, a chance de você errar é mais de 90%. Tá? E não é isso que a gente busca. A gente busca aquele movimento que está tudo sincronizado ali, para quê? Para aumentar a nossa chance de fazer o movimento que você quer. Então, se eu estou operando um pullback, o pullback veio no ponto que eu queria, do jeito que eu queria, a velocidade que eu queria, eu estou aumentando a minha probabilidade daquilo ali continuar o movimento que eu quero. E aí sim você faz sua entrada, tá? Não existe risco zero no mercado, porém você consegue minimizar os seus erros quando você trabalha com o seu trade system bem alinhadinho, tá? Essa aqui veio pelo chat também, diferenciando day trade, swing trade, forex opções. Isso eu já respondi lá em cima, tá? Acho que ele repetiu aqui a pergunta. Então, basicamente, day trade você começa e encerra no mesmo dia, swing trade alguns dias. Opções já é um tipo de mercado de você fazer operações, e forex também. Então tem diferença. Day trade, swing trade são operações que você vai fazer no dia, tá? São tipos de operações. E opções, forex, ações, etc., são mercados que você vai operar, tá? Quanto tempo após o curso posso começar a operar na real? É isso aí que eu já comentei um pouquinho antes, e para a gente encerrar, tá? É a última pergunta ali. Depois a gente faz outra com outras perguntas. A gente indica, primeiro você faz o curso, aí você vai ficar 1 mês na sala estudando com o nosso outro professor, o Denner, tá? Ele vai falar sobre ações, vai falar sobre fundamentos, vai falar do índice, vai falar do dólar, então você vai se familiarizando com tudo isso daí, tá? Então, você fica 1 mês com ele no simulador. Terminado esse mês, você vai sentar, vai fazer uma análise e vai ver como você está.
Tá? Não, eu já consigo entender o jogo ali, já consigo seguir alguns tipos de regras. Beleza, você vai para real com um contrato, tá? Não, eu ainda não achei meu jogo, tô patinando e tal. Aí você vai mandar mensagem para o Denner quando terminar essa sala e a gente vai sentar e vai tentar te ajudar da melhor forma possível para você ficar mais um tempo ainda no simulador. E aí sim, a partir do momento que você achar o seu jogo, você ir para real, tá? Para conta real. E a gente indica para ir para a conta real, você ter o montante que eu já falei para vocês lá atrás e ir devagarzinho, pessoal. É fazer uma, duas operações no dia no máximo, tá? Para quê? Para tentar você ficar o mais disciplinado possível, porque essa é a diferença do jogo, tá? Quanto mais disciplinado você é, melhor você consegue exercer aqui essa profissão aqui de trader, tá? E é isso aí, pessoal. As perguntas que tinham, a gente está à disposição. Vocês podem mandar as perguntas onde vocês acharem mais fácil, pelo WhatsApp, ou deixar aqui na descrição aqui do vídeo. Eu vou tentar fazer isso aí uma vez por semana. As perguntas que for tendo, a gente já vai fazendo os videozinhos para responder, que eu acho que fica mais tranquilo. Beleza? Então é isso aí, pessoal, por hoje. Um abraço para